Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, estamos de volta aqui com as nossas entrevistas ao longo do dia, agora para falar sobre a previsão do tempo. E essa é uma entrevista que quem nos acompanha já sabe, é uma entrevista que o internauta, quem está nos assistindo, ele tem uma participação muito ativa. Então, você que está aqui com a gente acompanhando essa previsão climática já sabe, começa a deixar sua mensagem ali no chat do YouTube. Aqui também na nossa home do site tem um espaço aqui reservado para esse chat. Então você começa a deixar sua mensagem ali pedindo informações para sua cidade, sua região. A gente vai ter um tempo determinado para responder e trazer informações específicas para essa região ou cidade. Lembrando que agora também temos uma outra novidade. A nossa previsão do clima vai ser diária. Antes a gente fazia a cada 2 dias, né? Um dia sim, um dia não, nossa previsão do clima. A partir da semana ela passa a ser diária, então já vem bater o seu cartão aqui com a gente, todo dia mais ou menos aqui 10 horas da manhã, a gente vai estar iniciando essas previsões climáticas e contamos com a participação de todos. Lembrando também, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, assim sempre que a gente entrar no ar, você recebe a notificação, você participa ativamente da nossa comunidade e ajuda o nosso canal a crescer. E para ajudar, né, nesse acompanhamento climático diário, de segunda-feira a gente vai ter sempre o nosso amigo Lanzoerx Júnior trazendo informações diretas sobre informações climáticas aqui com a gente. Lanzoerx, seja bem-vindo aqui ao site Notícias Agrícolas. Lanzoerx, acho que eu não estou recebendo o seu áudio. Verdade, tinha multado aqui. Bom Sim. dia, pessoal, bom dia. Vamos falar aí da condição do tempo para essa semana. Bom, Lanzoerx, nos últimos dias a gente percebe, né, que a gente teve uma condição climática muito específica, trazendo chuvas para o centro-oeste, norte e uma preocupação ali para o sul. Como é que fica essa condição para os próximos dias? Olhando para os próximos 10 dias, eu diria que há 2 momentos. O primeiro é a continuidade desse que você falou. Condição de chuva mais concentrada no centro-norte do Brasil, deixando a região sul, parte de São Paulo e Mato Grosso do Sul, com o tempo mais aberto, elevação de temperatura, perda de água do sistema de modo geral ali do solo para a atmosfera, dificuldade maior para os produtores. Indo ali para o final dessa semana, para a semana que vem, tem uma pequena mudança no padrão, porque parte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, vai ter uma condição de chuva, mas mais tímida. Parte do Paraná é que vai se beneficiar muito, então ali de fato vai ter uma mudança dessas condições. Olhando aqui para a tela, a gente então, no dia de hoje, na segunda-feira, dia 13, esse cenário que a gente mencionou, de chuvas bem distribuídas em algumas áreas com volumes significativos no centro-norte do Brasil, em especial entre essa porção mais sul do Paraná, divisa aqui com Mato Grosso, Tocantins e Goiás, volumes significativos podendo acontecer ali dentro das 24 horas de hoje, e fica ali o tempo mais aberto que eu havia mencionado no sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul. No dia 14, continua esse cenário. Chuvas concentradas mais no norte, Matopiba, nessas áreas do Brasil, tem uma condição que pode levar um pouco de chuva aqui, ó, entre Serra Gaúcha, todo esse cenário, mas aí não é uma chuva tão volumosa, tão bem distribuída. Pontualmente, pode ter volumes mais significativos. Mas aí é um talhão ou outro, uma propriedade ou outra que acaba recebendo essa chuva. Não tem chuva para todo mundo nesse cenário. Avançando aí para o meados da semana, né? Quarta-feira, a gente continua vendo essa distribuição, então esse primeiro momento que eu mencionei com vocês, concentração de chuvas no centro-norte do Brasil. Mas ali naquela porção do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, mais um dia que pode ter uma chuva mais naquela localidade, ainda não é uma distribuição efetiva, porque parte ali do Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul ainda fica com o tempo mais aberto. E tem áreas aqui que já está ali nos seus 35, 36 graus, temperaturas elevadas ocorrendo de fato. E aí no dia 16, já vamos avançando, chegando mais próximo ali do final de semana, tem o cenário lá das chuvas que ficou sendo mais pontualmente no sul do Brasil. Aquela área que está favorecendo chuvas mais no centro-norte, ela vai para um pouco mais ao sul. Se a gente voltar aqui, ó, no dia 15, quarta-feira, a gente vê o São Paulo, tempo mais aberto.
E como que já na quinta-feira o tempo muda para essa área e começa a invadir o Paraná. Então aqui é o começo de uma mudança no padrão da distribuição da chuva. Ela começa a migrar para um pouco mais sul, da região sul, e também aqui no Mato Grosso do Sul, mas continua a distribuição por toda a região aqui, né? Centro-Oeste, nas áreas de Minas Gerais, Mato Piba, ou seja, não é porque a chuva está vindo um pouco mais para o sul, está deixando de acontecer nas áreas mais do Centro-Norte. Então, é até um cenário interessante, porque tem uma distribuição que começa a ficar melhor no Brasil de modo geral. E aí, quando a gente vai para o final de semana, aí aqui é a mudança mais significativa, que vai pegar principalmente aqui no Paraná e parte de São Paulo, que são esperados volumes mais significativos, conforme aponta aqui o modelo europeu. E nesse momento, que aí tem uma mudança que favorece mais as chuvas na região sul, aqui vai começar a diminuir um pouco a intensidade em algumas áreas produtoras mais da porção central do Brasil. A gente já vê aqui que entre o Piauí, pega um pouquinho leste do Tocantins, do Goiás, todo o oeste da Bahia, já fica mais difícil de chuva. E aí quando a gente vai começando continua olhando para o final de semana, olha como esse cenário, ele, vou até desenhar de uma forma mais abrangente, como ele passa a deixar o Brasil um pouco mais seco, com chuvas aí aqui nesse caso mal distribuídas, tem condição de chuva para até ocorrer nessas áreas, mas é aquela chuva mais pontual, não se distribui bem, então não tem chuva para todo mundo. Quem vai de fato passar a receber volumes significativos vai ser a parte aqui, né, entre Paraná e São Paulo, e a gente já está falando para o segundo dia consecutivo. Estamos olhando aqui para o final de semana, aqui no dia 19 agora, depois dia 20, olhando já para segunda-feira, semana que vem, o cenário lá dessa inversão, desse segundo momento que eu falei para vocês da previsão, ele continua. Vamos ver aqui que na parte mais centro-norte começa a ficar mais falhado, o mapa já está pintado com cores pela escala aqui, apontando volumes menos significativos, enquanto aqui a gente já está vendo o terceiro, quarto dia, que entre São Paulo e Paraná os volumes ficam melhores. Mas nisso também, essas áreas que estavam mais difíceis de chuva no Mato Grosso do Sul também vão se beneficiar. E nesse cenário, vou até voltar no dia anterior, a gente viu que até aqui no Rio Grande do Sul, dia 17 e 18, a chuva ainda está mais falhada. E a partir de então, final de semana, início da semana que vem, até na parte do Rio Grande do Sul, melhora o cenário. Então, por isso que eu, no começo da fala, da apresentação aqui com vocês, eu falei desses dois momentos, que a porção mais sul do Brasil fica mais seca, mas depois vem essa mudança. E aqui, finalizando os 10 dias, bom, aí também nem tudo são flores, volta a ficar depois um pouco mais seco lá no sul. Então é relativamente rápido, mas tem ali 2, 3 dias consecutivos com a condição de chuva se distribuindo um pouco melhor, além daquelas que ficam um pouco mais falhadas nesses próximos dias, mas até finalizando lá o 10º dia de previsão, ou seja, até na quarta-feira da semana que vem, depois volta a ficar um pouquinho mais seco lá. E a porção que vai mais se beneficiar nesse momento, que é entre aqui Paraná e São Paulo, pega também parte ali do Mato Grosso do Sul, que aí já deve promover volumes que devem até superar mesmo a média em algumas áreas dentro desse período, né? Dentro desses 10 dias pode ficar acima da média em alguma dessas áreas. Principalmente, eu destacaria a porção mais norte do Paraná e a divisa ali com São Paulo. Para essas áreas está sendo projetado bastante chuva. E aí, para não deixar de falar da porção mais Mato Piba, centro-norte do Brasil, vai continuar um pouco mais falhada aqui entre Goiás, Minas Gerais e Bahia. Quem está se beneficiando bem, que sempre tem essa continuidade de chuva, é o estado do Mato Grosso. Ali, de fato, as condições de chuva estão muito boas, mas isso também traz uns certos impactos em relação à condição de produtividade. Vou mencionar isso no próximo slide. E só finalizando aqui no 10º dia de previsão, o Goiás é que está um pouco mais difícil a chuva permanecer. Quando a gente olha, Erickson, 5 dias de chuva acumulado, para a gente ver o quanto está sendo potencial na condição de chuva para se acumular nesses primeiros 5 dias e depois nos próximos 5 dias de previsão. E aí a gente vê que, principalmente o estado do Mato Grosso, sul do Pará, divisa aqui também pega parte do Goiás e Tocantins, condição de volumes significativos aí entre segunda e sexta-feira. Quando a gente vê pela escala de cor, alguns locais aqui chegando próximo dos seus 100 ou bem mais milímetros, como a gente vê aqui também em áreas do Goiás. Então, esse é um primeiro momento que chama mais atenção. Do restante, áreas do Mato Piba, boas distribuições,
de chuva, volumes até eu diria adequados, interessantes, próximos da média, então também esse é um bom cenário por lá. O que mais chama atenção ainda é a distribuição e a frequência mais baixa de chuvas aqui para entre o Rio Grande do Sul e Paraná, nesse primeiro momento. Já naquele segundo momento, que vai passar na parte do início da semana que vem, pega ali também a parte do domingo, melhora um pouco no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e nessa porção mais oeste do Paraná, que estava mais difícil a questão de calor por lá. E também nessas áreas, aí olhando aqui do dia 18 ao dia 22, acumulando a chuva desses 5 dias, é essa porção que vai pegar entre o Paraná, São Paulo e parte do Mato Grosso do Sul, condição para volumes aqui, ó, bem mais elevados, na casa entre os seus 100 e 150 milímetros, em alguns pontos devem receber esses acumulados mais significativos. E para mencionar também, na porção mais central do Brasil, aí que eu sempre fui mencionando no finalzinho da previsão, o estado de Goiás, parte do Triângulo Mineiro, que deve ter uma condição de tempo mais seco. O Mato Grosso, mais uma vez, segue ali com boa distribuição, acumulados ainda interessantes de chuva, e parte do Mato Piba, talvez ali entre a Bahia, sul do Piauí, pegando um pouquinho a parte do sul do Maranhão, que tem um pouco mais de dificuldade de chuva. Finalizando, agora juntando essas duas pêntadas, né, formando em 10 dias acumulado de chuva, que a gente vê como as condições no Mato Grosso sempre vão seguindo ali mais favoráveis. Pega a parte de Rondônia, e o norte do Mato Grosso do Sul também, volumes que tendem ali, né, no geral, ficar sempre acima dos seus 100 milímetros, mas alguns locais podendo passar até dos seus 200 em alguns pontos. Nisso, o que a gente associa é que no Mato Grosso, nesses próximos 10 dias, principalmente nos primeiros dias agora, condição de frequência, uma durabilidade maior da parte da nebulosidade ao longo do dia. Então, a persistência de tempo nublado. Para quem está em fase de enchimento de grão, já pensando também em colheita, porque vai estar associado à chuva, pode ser um pouco desafiador em termos do operacional. O produtor mato-grossense, Rondônia, deve ser um pouco mais difícil. Já para quem está na parte do Mato Piba, eu vejo um momento até bom, interessante de chuva, porque a distribuição está interessante em termos da sua espacialização. A frequência ao longo dos dias não está ficando 2, 3 dias sem chover, então também está interessante por lá. No finalzinho do prazo é que Goiás e divisa com o Triângulo Mineiro é que está um pouco mais difícil o cenário. Lembrando também daquele reforço lá do Paraná que vem as chuvas que podem ficar mais volumosas para cá. E o Rio Grande do Sul que vai ter ali um certo amenizar um pouco o cenário, mas ainda assim é meio devagar, principalmente na porção mais sul do Rio Grande do Sul. Tem um padrão atual que mostra chuvas intensas, né, ali para o centro-oeste brasileiro, norte e nordeste, e ao longo dos próximos dias essas chuvas devem ter uma mudança e trazer umidade ali para o sul do país, trazendo precipitações para Paraná, Rio Grande do Sul. Enfim, Lanzworks, a gente precisa entender muito bem esse momento por vários motivos. O principal deles é que estamos, né, em algumas regiões no momento da colheita. O Paraná é um desses exemplos, foi uma das primeiras regiões a iniciar o plantio, as chuvas chegaram primeiro lá, eles conseguiram adiantar o plantio e estamos nas primeiras colheitas. O Mato Grosso também, em algumas regiões, temos colheita. Inclusive, já fica aqui o convite para quem está nos acompanhando, que esse acompanhamento climático ele é complementar e é muito casado com um programa anterior que passa aqui no Notícias Agrícolas, que é o Realidades da Safra. Quem toca é o nosso jornalista Guilherme Dorigatti, e ele vai entender, e ele entende diretamente com os produtores rurais de cada região do Brasil exatamente como está o andamento da safra e como que o clima está afetando diretamente esse período de colheita. Então, Ozorx, de uma forma climática, como que esse período tão delicado de colheita deve afetar essas regiões, né? Essas primeiras regiões de colheita, Paraná e Mato Grosso, né? O centro-oeste de... Sobre o Paraná, eu diria assim que é até um pouco curioso, chamativo, porque de fato eu acompanhei desde o início da safra lá, as chuvas chegaram bem ali junto do período que saiu do vazio sanitário, e a safra foi adiantando muito rápido por lá. Considerando que está passando por um momento de maior dificuldade, vou colocar aqui no mapa dos 10 dias,
Somente essa região aqui que vai pegar parte do Mato Grosso do Sul, né? Então toda essa área aqui que está um pouco mais difícil de chuva, o cenário de temperaturas mais elevadas, vai continuar tendo um pouco de dificuldade ainda, mas o estado como um todo foi plantando e as atividades foram ocorrendo ao longo ali no finalzinho de setembro, considerando que a partir de mais ou menos ali, né, final de semana agora, vou até voltar para a gente ver os dias aqui certinho, dia 17 e 18, ou seja, justamente ali, né, sexta-feira, sábado, chuvas significativas se distribuindo nessa porção mais norte e leste do estado. Bom, isso pode acarretar um problema para o produtor que já está pensando na dessecação, ou então está ali nessa fase final mesmo, de pensando na colheita. A questão logística pode atrapalhar um pouquinho também, né? A gente sabe da questão de condição das estradas. Estou colocando aqui, né, 2 dias. Isso, vou colocar esses dois aqui, 17, 18, 19 e 20. Pelo menos 4 dias com condições de chuvas se distribuindo bem pelo estado do Paraná, considerando que o pessoal já está aí, né, nesse final de janeiro pensando em colheita. Isso pode ser um cenário desafiador para ele. Veio bem ao longo da safra, e está passando um pouco mais de aperto ali com distribuição de chuva em algumas áreas, pegando 4 dias seguidos aqui com chuva, isso pode chamar a atenção para a parte do produtor que está lá esperando essa parte de colheita. Olhando para o Mato Grosso, o cenário é um pouco parecido. É claro, o vazio sanitário lá foi um pouco depois, as condições foram firmando um pouco depois em termos de frequência de chuva, mas nesse momento que o pessoal também já está ali preparando os trabalhos para essa fase final da safra, ali a condição de tempo nublado e chuvoso está sendo bem mais persistente. Teve um cenário muito chuvoso e nublado ali no finalzinho de dezembro, deu aí uma amenizada nos dias anteriores, mas a gente está indo por um novo momento a gente chama de invernada por lá. Vou voltar mais um pouquinho aqui, né? Então hoje, segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, até no sábado, estou falando de 5 dias bastante nublados, com condição para chuva, e aí a gente sabe, quando fica bastante nublado, a radiação ela diminui bastante, ela bate na nuvem, né? Ela incide na nuvem e volta para o espaço, que é o que a planta quer para quem está no momento de enchimento de grão. Agora, para quem está na parte de colheita, a condição de chuva, questão de tanto atrapalhar o maquinário passar, né, ou seja, fazer a colheita propriamente dita, o escoamento dessa produção em termos de qualidade, né, dessas estradas, é uma semana difícil, pensando em condição de persistência de tempo nublado e chuvoso para o Mato Grosso, e aí só vai melhorar esse cenário quando a gente vai para meados da semana que vem, que é quando eu mostro aqui os mapas de 21, 22, que ali fica um pouco de chuvas mais falhadas, o produtor consegue trabalhar um pouco mais. Mas pensando nesses dois estados, os mais importantes, pensando na questão de safra de grãos, de soja, vem dois momentos que o Paraná, 4 dias aí seguidos de chuva e volumosas para esse momento, e essa semana também bastante desafiadora lá para o Mato Grosso. Muito bem. A gente precisa entender agora como estão as regiões e as cidades dos internatos que estão nos acompanhando. Para ter esse Bacana. momento das perguntas e dessas participações, a gente tem um bloco específico que é o Como está o clima aí. Passa essa vinheta aqui. Muito bem, essa vinheta, Como está o clima aí, exatamente para ter esse momento específico de participação dos nossos internautas que estão nos acompanhando aqui no chat, e já temos perguntas aqui. Pessoal do Tocantins, né? Fábio Azevedo e Cláudia Regina, né? Dois amigos que estão acompanhando aqui no Tocantins, perguntam, né? O Fábio diz o seguinte: como ficará a tendência de chuvas para a região sudeste do Tocantins? Na minha cidade de Taipas, teremos chuvas volumosas, regulares intensas nessa região? Se eu não me engano, a Cláudia é mais ou menos da mesma região. A Cláudia diz o seguinte: teremos boas chuvas em Conceição do Tocantins, também no sudeste. Ou seja, a mesma região ali do sudeste do Tocantins, chamando a atenção. Como é que deve ficar as chuvas ali para o Tocantins? Certo. Esse pessoal já está, nossos colegas que estão lá no sudeste do Tocantins, já está tendo uma condição de tempo nublado ali, já tem alguns dias essa nebulosidade que está atuando desde lá do norte do Maranhão até ali. Então, lá vai continuar.
tempo nublado, provavelmente eles entraram na safra um pouco depois. Eu estou assim, né, cogitando, pensando do que eu tenho de experiência e na parceria ali próximo junto com os clientes, talvez não entraram tão antes. Então eles estão num momento ali que a chuva é até, de certa forma, bem-vinda, só que o excesso pode, de repente, dar uma certa canseira neles. Quando a gente olha aqui o modelo europeu para hoje, amanhã, e aí eu vou passando ao longo da semana aqui para o produtor poder dar uma olhada, você vai vendo que sempre tem uma manchinha de condição, colocando chuva, né, para essa região, todos os dias. Quando a gente vai ali para o final de semana, que é aquela parte que eu mencionei, que no oeste da Bahia pegaria um pouco mais de tempo aberto, aqui para eles vai passar a ter um pouco mais de tempo, tem um pouco de sol, mas também tem chance daquela pancada mais isolada no final de tarde. É bem esse cenário aqui para eles, colocando um segundo dia consecutivo, e aí já vai perdendo um pouco de força quando já estamos chegando aqui, né, no final de semana. Indo pro domingo e segunda-feira, até tem a condição de chuva aqui, mas isso aqui ainda o modelo está dizendo para a gente que a chuva ela começa a ficar mal distribuída, pega em parte da propriedade, pega na outra. Tem chuva ainda na região, mas não tem para todo mundo, e ela fica com cara um pouco mais associada com por causa do calor, pancada no final de tarde. A probabilidade é maior que a precipitação venha nesse formato. E aí, quando vai lá para domingo, aqui já começa a perder um pouco mais de força. Então, nesse curto prazo, até no final de semana, está mais interessante para eles em termos de tempo mais nublado e condição mais favorável para a chuva. E indo para o final de semana, início da semana que vem, começa a perder força. E aí, já para terça, quarta da semana que vem, tem aqui, ó, mais uma vez, Erickson, continua tendo essas pancadas na forma mais isolada. Só que no meados da semana que vem, está querendo se distribuir melhor essa chuva novamente. Então, se eu puder resumir, ele não daria para chamar que lá vai ter um veranico, de forma alguma, tem condição de chuva para eles, talvez 2, 3 dias seguidos, que vai pegar uma chuva caindo no vizinho, só pega parte da fazenda, eles estão numa região que ainda está privilegiada, de certa forma, de frequência de chuva lá pela propriedade. Vamos para uma segunda região, saindo do norte e indo para o nordeste. Temos preocupação aqui para o sertão pernambucano. José Pereira, primeiro internauta que nos mandou aqui no chat, ele tem preocupação com o sertão pernambucano e também José Pereira agora reforçou essa mensagem, comentando que está muito seco lá em Pernambuco. Como é que deve ficar as chuvas lá para Pernambuco? Até que teve uma invernada no final do ano e chegou a pegar um pouco de chuvas por lá. Até na vez, sem ser na anterior, acho que na passada, o pessoal também tinha perguntado como que ia ficar a condição lá nessa porção mais interiorana do Pernambuco, né? Divisa ali com o norte da Bahia. E vem agora uma condição mais interessante de chuva lá para eles. Que bom, né? Porque hoje já tem uma condição de tempo nublado atuando por lá, então bem aqui nessa porção, vou dar um zoom para contribuir com ele. Aqui não fica marcado na hora que eu faço que eu pinto o mapa, mas essa região aqui, né, fica então uma condição, já começa as pancadas a chegar por aí já a partir de hoje, e a partir de amanhã o cenário é bem mais favorável para volumes mais significativos e a chuva se distribuindo melhor para a região. Então o cenário começa a ficar mais interessante para lá em termos de chuva chegando. Olha só, na quarta-feira, condição para volumes mais significativos para lá. Bacana, interessante também. Só que aí depois, na quinta-feira, começa a ter uma cara mais de chuva isolada, não pega direito na propriedade, só vê aqueles raios no horizonte, mas a chuva não vem, o vento levou. Aquele cenário, você fica, né, sentindo o cheiro da chuva, mas acaba que às vezes ela não chega na propriedade e depois já volta a enfraquecer de novo. Chegando aqui mais lá no final de semana, na sexta-feira, né? Já que um cenário céu mais aberto, e aí aqui já indo para o sábado, condição de chuva meio isolada, pega em parte ali da região, mas não se distribui bem. Mesmo cenário para domingo. Na segunda, tá voltando a melhorar de novo a chuva. E eu vou só finalizar aqui depois a terça e a quarta, que também tem condição para chuva isolada. Então eu diria que lá na região tem esse momento mais interessante entre hoje e quarta-feira. Tá bacana de chuva lá, de nebulosidade, condição favorável para chuva. Volta a dar uma secada depois durante 2, 3 dias, depois tem essas pancadas mais isoladas. Eu diria que tem cenário mais difícil lá para ele,
em termos da chuva chegar, mas também tem cenários que poderia ser um pouco melhor de nebulosidade. Diria que ele está mais ou menos no meio a meio, só que eu estou já vendo um pouco da condição do cenário, principalmente mais no curto prazo, de distribuir um pouco mais de chuva lá para ele. No acumulado dos dias, talvez não dê ali aquele volume tão significativo assim. Eu vou até colocar aqui os 10 dias para a gente dar uma olhada. Ó, aí tem até que tá um pouco, tá interessante assim, ó, tá em algumas áreas chegando próximo dos seus 100 milímetros, então até que não tá tão difícil assim não. Tem áreas que estão muito mais difíceis. Você vê aqui próximo mais do litoral, difícil áreas passar aqui dos seus 50 milímetros. Nessa parte mais interiorana até que tá mais interessante. Vamos manter nesse mapa para a gente dar continuidade, porque temos a participação do pessoal de Minas Gerais comentando que lá está chovendo muito, muito. O Honorato até brinca aqui, está chovendo tanto que cachorro está bebendo água em pé. E aí esse último mapa que você mostra realmente mostra um volume de chuvas intenso, mais de 100 milímetros ali em algumas regiões de Minas Gerais. O Honorato, ele falou da região que ele é? O Honorato, ele é da região de Capelinha? Isso, Capelinha, Minas Gerais. Eu, como mineiro, deveria conhecer onde fica esse município, mas não vou saber. O Minas tem muitos municípios, tem muitas cidades, mas a gente pode dividir Minas Gerais nesses dois cenários aqui. Entre parte do Triângulo, porção mais sul, o cenário está mais fraco de chuva, mas ainda assim tem chuva acontecendo. Isso já tem um tempo que está assim, essa porção mais centro-norte está chovendo mais, justamente quando forma as ACAS, Zona de Convergência do Atlântico Sul, ela está ficando um pouco mais a norte. E aí, essa região aqui, ela fica realmente mais favorável para a chuva durante esse cenário, que provavelmente vai ser onde o Honorato está. Ainda tivemos ali no final de semana as questões lá de Ipatinga, então tem bastante chuva para ocorrer por essa área. Ontem mesmo, eu viajando aqui à noite, chegando em Uberlândia, peguei chuva em Minas Gerais, né? Então, o cenário está interessante para Minas como um todo. E nessa porção mais centro-norte, os volumes tendem a ficar ainda mais elevados, considerando esses próximos 10 dias. Muito bem. Lanzoarx, muito obrigado pelas suas informações. Quero agradecer também todos que participaram aqui no nosso chat. A gente teve um pequeno problema técnico que acabou limitando aqui as participações, mas lembrando que agora teremos acompanhamento do clima todos os dias. Então você que está nos acompanhando amanhã, marca, bate o cartão aqui com a gente que a gente vai ter mais acompanhamento climático. Lanzoarx, por enquanto, é isso. Muito obrigado. Até semana que vem. Imagine e disponha, até semana que vem. Bom, e você que nos acompanhou aqui nessa entrevista já sabe, né? O acompanhamento climático, ele conta com a participação dos nossos internautas. Inclusive teremos, né, esse bloco de perguntas diretamente trazendo a participação de vocês. E essa participação não é apenas só para pedir informação, não. É para vocês trazerem informações também. Conta aqui no chat para a gente como é que está a sua região, está muito quente, está muito seco, está chovendo bem, estão preocupados com essa hora da colheita, porque como eu falei, né, todas essas informações a gente olha aqui no chat, o que a gente consegue responder no momento do clima a gente responde, e você também pode virar fonte aqui no Notícias Agrícolas. Temos ali o bloco de entrevistas que é o Realidades da Safra, que vem logo antes, né, com o Guilherme Dorigatti, e ele tenta entender também, né, como as diferentes regiões do Brasil se comportam ao longo da safra, e essas informações são tiradas diretamente com quem está produzindo, com quem está com o pé ali na terra, com o pé na lavoura, passando as dificuldades. O objetivo aqui do Notícias Maior, o objetivo maior do Notícias Agrícolas é ter essa participação direta, esse acompanhamento direto com os produtores rurais, trazer as informações junto com vocês e para vocês, né, ter essa parceria, esse trabalho em conjunto é muito importante. Por isso, se inscreva no canal, ativa o sininho, assim você ajuda a nossa comunidade a crescer e você recebe as notificações sempre que um novo vídeo vai ao ar aqui no canal oficial do Notícias Agrícolas. Muito bem, amigos, eu vou ficando por aqui. Até uma próxima. Um abraço.